Mateus, capítulo 10, versículo 21 em diante, continuando Mateus capítulo 10, né? No últimos versículos nós falamos sobre o início dos discípulos, dos apóstolos, em pregação do evangelho em todo Israel. E Jesus nos alerta sobre as perseguições na caminhada evangelística deles, né? E nós também, né? E ele fala aqui no versículo 21 em diante: o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus continuando ele falando do sermão, né? Ele fala que o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. Quantas vezes nós vemos relatos de pessoas que se convertem verdadeiramente a Jesus e o pai odeia o filho, ou às vezes os pais se convertem e os filhos odeiam seus pais, e ao ponto de matar os próprios filhos. Eu estava lendo um testemunho de um missionário na Índia, né? Que se converter, ele viu várias pessoas se converterem e os pais matarem os filhos. Eles pedem tolerância, né? Não, tem que ter tolerância religiosa, mas são os primeiros a matar, né? Pregue o amor, mas são os primeiros a perseguir, a odiar. Ah, irmãos, tem que pregar o amor, mas eles perseguem, matam. E a Bíblia fala que sereis odiados por causa do meu nome. Serei todos odiados. Nós vamos ser odiados, irmãos. A partir do momento que começamos a viver o verdadeiro evangelho, vamos ser odiados. E não é porque nós temos algo diferente, não. É porque Jesus está dentro de nós. O próprio Cristo vai ser odiado. Esse mundo odeia Jesus. Esse mundo tem ódio da palavra de Deus. Esse mundo não suporta a Bíblia. Eu postei uma foto no meu Instagram uns meses atrás, eu com a Bíblia na mão assim, pregando na rua. Nossa, até os parentes, né? Deixa isso pra lá, abandona isso aí, papá. Por quê? Porque eles têm ódio da palavra de Deus. As pessoas hoje, esse mundo odeia a palavra de Deus. E Jesus falou: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que suportar as aflições, as perseguições do chamado vai ser salvo. E ele continua: quando, pois, perseguirem nessa cidade, foge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor? Basta o seu discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. Se chamarem Beelzebu, pai da família, quanto mais os dos seus domésticos. Ele fala assim para nós: quando perseguirem vocês numa cidade, por estarem servindo a Deus, por estarem sendo fiéis, fuja para outra. Porque em verdade vos digo, não acabarás de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Às vezes Deus manda a gente: fuja dessa cidade, saia desse lugar. Ah, mas é covardia. Não, o próprio Jesus fala isso. Fuja, se estão perseguindo, começando uma situação complicada, não estão recebendo, fuja para outra cidade. Falou para os discípulos: se começarem a perseguir vocês num canto, vão para outra cidade. Vocês não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre? Não é o servo mais do que o seu senhor? Nem o servo mais do que o senhor. Basta o seu discípulo ser como o seu mestre. Nós temos que seguir a Jesus. Temos que ser igual a ele. Seguir as orientações dele. E ele fala: se chamarem Beelzebu, que é um demônio, né? Uma entidade, um espírito maligno, um principado, pai da família, quanto mais seus domésticos. Ele está falando assim: se me chamaram de Beelzebu, irmão, se esse mundo falou que Jesus estava fazendo os milagres pelo espírito de Beelzebu,
Quem somos nós na fila do pão? Se mataram os profetas, irmão, difamaram eles, torturaram, perseguiram ele, quem somos nós? Pequenos domésticos? Irmãos, esse mundo odeia Jesus, que é o Senhor, que é o Salvador. Não vai odiar nós? Não vai chamar nós de homofóbicos, de perturbados, endemoniados? Quantas vezes, irmão, me chamaram na rua de endemoniado? Esse cara tá louco, esse cara tá perturbado, esse cara é doente. Mas eu vou me preocupar com isso, porque eu tenho que me preocupar com a palavra de Deus, tenho que se preocupar com o que Cristo pensa de mim. Não que este mundo caído pensa. Esse mundo está morto, irmãos. Esse mundo matou Jesus, matou os apóstolos, matou os primeiros cristãos. E quem somos nós na fila do pão? E ele fala, portanto, não temais, porque não há nada encoberto que não há de se revelar, nem oculto que não há de saber. E vos digo, o que vos digo em trevas, dizei em luz. O que escutai aos ouvidos, pregai sobre os telhados. Ele fala, não temas de falar a verdade, não temas. Não tem que ter medo de pregar a verdade, de falar o que tem que ser falado. Porque não há nada encoberto que não se revelar. Não há nada em oculto que não há de saber. Tudo que está escondido vai vir às claras. Tudo que está em oculto, irmão, vai vir às claras. Não temas. Ele fala, o que dizer em trevas, dizer à luz. O cristão verdadeiro não tem que viver em trevas. Ele não tem que andar em trevas, coisas ocultas. Quem gosta de coisas ocultas é maçonaria, é religião. O que escutai nos ouvidos, pregai aos telhados. Não tem que ter segredo. O evangelho não existe segredo. E ele fala, não temais os que matam o corpo. Não temais os que matam o corpo, nem pode matar a alma. Mas temei aquele que pode perecer no inferno, a alma e o corpo. Não tenha medo de pregar a verdade. Você que está aí do outro lado, não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo. O ser humano, esse mundo, esse sistema, esses idólatras, esses maçons, esses comerciantes, essas pessoas aí, eles só matam o nosso corpo. Mas não pode tocar na alma. Mas tema, Jesus fala, tema aquele que pode perecer no inferno. Se nós não pregar a verdade, se nós não falar a verdade para as pessoas, nós vamos ser lançados no inferno, irmão. Se nós não tiver responsabilidade de pregar a verdade, nós vamos ser lançados no inferno. Jesus fala, não tenha medo. Ele só mata um corpo, essa carcaça aqui, ó, não tenha medo. Mas temas aquele que pode perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. E ele fala, não se vendem 2 passarinhos por um ase. Nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois vale mais do que muitos passarinhos. Ele fala assim, não tenha medo do que os homens vão fazer com vocês, não tenha medo. Não vai acontecer nada sem a vontade do Senhor, tudo é permissão do Senhor. Às vezes a gente tem medo, né, de pregar a palavra na rua, que as pessoas vão falar, eu vou morrer, vou ser apedrejado, vou ser crucificado. Não, eu tenho medo de falar contra a idolatria, tenho medo de pregar contra o homossexualismo, contra as falsas igrejas. Mas Jesus fala assim, ó, não vai cair nenhum fio de cabelo se não for da vontade do Senhor. Nós valemos muito mais que os animais, que os passarinhos, irmãos. Então Ele vai cuidar de nós. Só vão matar a gente, só vão perseguir a gente se o Senhor permitir. Só vamos ser perseguidos se o Senhor permitir. Ele fala assim, até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Isso mostra a soberania de Deus sobre nós. Nós não temos que ter medo do diabo, dos demônios. Não temos que ter medo das pessoas, que elas vão dizer, que elas vão falar. Nós temos que temer ao Senhor. Ao Senhor, não a homem. E ele fala, não, vocês valem muito mais que muitos passarinhos.
Não temas, irmão, não temas. Ele falou para os discípulos, não temas. Porque qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me confessar diante dos homens, aqueles que me honrarem, aqueles que forem fiéis a mim, eu vou confessar diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que com vergonha de servir a Jesus, com vergonha de levar a palavra, com vergonha de ser fiel a Deus, ele vai negar diante dos anjos. E ele fala que não cuideis, que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão dos seus próprios familiares. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar sua vida, perdê-la. Quem perder sua vida por amor a mim, achará. O falso evangelho de hoje, irmãos, ele prega uma falsa paz, né? Uma paz que tudo pode. É um evangelho que não pode falar a verdade. Um evangelho mamão com açúcar. Mas Jesus fala, eu não vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada, é a palavra, é a verdade. E ele fala que os inimigos do homem vão ser da sua própria família. A partir do momento que você pregar o verdadeiro evangelho puro, o evangelho real, o evangelho que denuncia o pecado, o evangelho que fala sobre a condenação do inferno, fala contra as obras das trevas, o evangelho que fala de que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, os inimigos do homem vai ser da própria casa, vão se levantar os inimigos do homem na própria casa. Na própria casa. O verdadeiro evangelho vai dividir, não vai trazer união não. O falso evangelho traz essa união de religiões, é o católico junto, é o espírita, todo mundo unido, isso é um falso evangelho. O verdadeiro evangelho, ele é áspero, o verdadeiro evangelho, ele é hostil a este mundo. O verdadeiro evangelho, ele é hostil às coisas e às práticas desse mundo. E ele fala que quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno dele. As pessoas colocam o filho, a filha, o pai, a mãe mais do que a Deus e não é digno de seguir a Jesus. E ele fala, quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Não é digno. Nós temos que obedecer ao Senhor, irmãos. Nós temos que procurar obedecer diretamente ao Pai, obedecer a palavra. Não importa o que as pessoas dizem, não, ainda que ande sozinhos, mas nós temos que seguir a Cristo, temos que seguir a Jesus. O caminho é estreito, irmãos, o evangelho é estreito, o evangelho é estreito, a palavra é estreita, irmão. Não é mamão com açúcar, servir a Jesus não é fácil. Se estão pregando que é fácil, é mentira. E ele fala, quem achar sua vida vai perder. Quem perder sua vida por amor de mim, achará. Quem vos recebe a mim, me recebe a quem me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. E qualquer que tiver dado um só copo de água fria a um desses pequeninos em nome de discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Jesus está dizendo aqui, ó, quem me recebe vai receber galardão. Quem acolhe aqueles que pregam verdadeiramente o evangelho não vai perder o galardão, vai receber a coroa, vai receber honras na eternidade. Então ele se encerra esse capítulo 10, irmão, falando das dificuldades daqueles que vão para o ministério. Então, irmãos, você que está aí, que tá difícil, tal, irmãos, Jesus já adiantou nós já, assim vai acontecer isso, isso. Então, e até morrer. Então,
Não se assuste com as perseguições, não se assuste com as lutas. Porque o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ministério fiel a Deus vai passar por lutas e dificuldades. Agora, se você quiser um evangelho falso, que promete para você prosperidade, paz, riqueza, tá aí. É fácil. Mas o verdadeiro evangelho, o verdadeiro discípulo, vai sofrer por amor a Cristo. Vai padecer nesse mundo para ter a vida eterna. Amém? Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 42. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia para entender o que é a palavra de Deus. Lembrando, o verdadeiro evangelho é hostil a este mundo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.